Nós vamos acompanhar a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo de número 11. O texto bíblico diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os seus anjos vieram e o serviram. O diabo o deixou, e os anjos dos céus vieram e o serviram. Amém. Uma das palavras mais pronunciadas nos últimos dias pela população brasileira é quarentena. Quarentena é uma medida de saúde pública utilizada para impedir a disseminação de doenças com grande transmissibilidade, como é o caso do Covid-19. E a quarentena provê um tempo de restrição do trânsito de pessoas e é inspirada em práticas antigas de impor essas restrições por um prazo de 40 dias, e daí o nome quarentena. Atualmente, cumprir uma quarentena não significa exatamente cumprir 40 dias exatos de isolamento de uma atividade qualquer. Pode significar, na verdade, um tempo menor ou até um tempo maior, mas o que vale aqui é que seja observado um tempo de resguardo, um tempo de segurança e de preparo para o início de novas atividades a seguir. Agora é interessante observar que o número 40 tem sido bastante emblemático para a humanidade. A Bíblia registra inúmeros eventos que no tempo utilizam um intervalo simbolizado pelo número 40. E não importa se isso está representado literalmente ou é algo figurado, mas uma coisa nós encontramos na Bíblia. 40 dias e 40 noites foi o tempo do dilúvio, conforme descrito no livro do Gênesis. 40 dias e 40 noites foi o tempo que Moisés passou no monte. 40 anos foram os anos de peregrinação do povo pelo deserto. 40 dias, como mostra o nosso texto, foi o tempo em que Jesus jejuou antes de começar o seu ministério. 40 dias depois da ressurreição acontece a ascensão de Jesus. E há outros textos muito emblemáticos. 40 foram as chicotadas que foram dadas no apóstolo Paulo, que recebeu pelo menos 5 vezes 40 menos uma chicotada, conforme descrito na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, versículo 24.
Muito bem, nós destacamos hoje a peregrinação de Jesus durante 40 dias no deserto, conforme registrado pelo evangelista Mateus. Dada a semelhança existencial do momento vivido pela humanidade nesses dias. E nós vemos que a semelhança daquilo que viveu Jesus nesses 40 dias no deserto, algumas épocas da vida do ser humano, épocas como esta, são como um deserto. Um lugar seco, um lugar quente, solitário, um lugar cercado pelas ameaças de morte, um lugar difícil de suportar a alma humana. No deserto, muitas são as dificuldades enfrentadas e há pouco alívio oferecido àqueles que estão caminhando por suas trilhas extremamente áridas. No entanto, é exatamente nestes tempos de passagem pelo deserto que o povo de Deus aprende as suas melhores lições, as lições mais valiosas, capazes de transformar a nossa vida não apenas para o tempo presente, mas para toda a eternidade. O próprio Cristo, logo após o seu batismo no Rio Jordão, marcando o início do seu ministério público, foi ao deserto como um crivo final e como um tempo de preparo para a gigantesca tarefa que ele teria pela frente. Por isso eu quero convidá-lo agora a unir-se a Cristo nesta quarentena pelo deserto, a fim de extrair da experiência do nosso Senhor algumas experiências comuns que, a despeito da rudez do momento, poderão trazer um enorme alento à sua alma, poderão trazer a você um tempo rico de reflexão que poderá transformá-lo para sempre. Vamos lá? O que é que nós podemos aprender com a nossa quarentena? O que é que nós podemos aprender com esta jornada pelo deserto existencial, pelo deserto da nossa alma, por esse tempo de solidão imposta? Primeira coisa que nós podemos aprender é aprendermos a depender única e exclusivamente de Deus para todas as coisas na nossa existência. Veja a figura do deserto. No deserto não há comida, no deserto não há água, no deserto não há sombra, no deserto não há nenhum tipo de abrigo. O deserto é um lugar inóspito, é um deserto. Mas note a trajetória do povo de Deus pelo deserto. Foi ali que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem única e exclusivamente de Deus. Quando lemos a passagem bíblica no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 ao 4, nós verificamos que foi ali, no deserto, que Deus providenciou o maná diariamente como alimento ao povo de Deus. E a água onde não havia nada, ninguém passou fome. Deus cuidou do seu povo em todas as etapas da sua quarentena pelo deserto. Jesus, também na sua quarentena pelo deserto, jejuou, e nesse período ele foi sustentado por Deus. E a verdade é que toda a nossa vida depende de Deus, mas quando estamos em circunstâncias normais do nosso dia a dia, envolvidos pela loucura do nosso tempo, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós começamos paulatinamente a depositar a nossa confiança em outras coisas. Depositamos a nossa confiança no dinheiro que é ganho como fruto do nosso trabalho. Depositamos a nossa confiança num determinado grupo social, num determinado grupo de influência. Colocamos a nossa confiança na nossa inteligência, na nossa destreza em negociar.
colocamos a nossa confiança em nossa carreira, colocamos a nossa felicidade em muitos lugares, menos em Deus. Mas quando nós estamos no deserto, nós descobrimos que esse tipo de confiança é uma confiança falha. Nós temos que aprender mais de Deus. E é por isso que muitas vezes somos conduzidos ao deserto para redescobrirmos o quanto Deus é poderoso para nos sustentar e o quanto o controle da nossa vida depende única e exclusivamente dele. E o interessante, meus irmãos, é que quanto mais nós dependemos de Deus, mais forte nós nos tornamos. Portanto, que esse tempo de quarentena, esse tempo no deserto, faça que você volte o seu coração à dependência total de Deus. E quanto mais você depender do Senhor, mais forte você se tornará. Mas eu quero caminhar mais um pouquinho e dizer que quando nós estamos no deserto, quando nós estamos cumprindo este período de quarentena diante do Senhor, nós passamos a descobrir ou até mesmo a redescobrir aquilo que de fato é essencial à nossa vida. E veja que coisa interessante. No deserto, ninguém vive com comodidade. Não existe comida variada, mas não se precisa dessas coisas. Para Jesus, por exemplo, o que lhe era mais importante era a sua missão. Ele sabia que o essencial era ter comunhão com Deus e estar revestido de poder para continuar a sua jornada. E quando nós passamos por uma fase que parece um deserto, nós podemos perder muitas comodidades na vida, e isso não é ruim. As coisas que nos davam conforto e prazer, elas falham no deserto. E aí nós precisamos aprender a viver com menos. Precisamos aprender a viver de forma mais simples. Portanto, é assim que nós descobrimos que muitas coisas que nós até então julgávamos como essenciais, na verdade, são desnecessárias. E lhe digo uma coisa, descobrir isso é extremamente libertador. E espero que você tenha essa oportunidade nesses dias. Nós aprendemos que somente Deus dá sentido para a nossa vida. Somente Deus é aquele que nos sustenta mesmo nas horas mais difíceis. Quando nós centramos toda a nossa vida em Jesus, nós encontramos paz e contentamento em todas as circunstâncias e reaprendemos a valorizar aquilo que é simples. Por fim, quando nós caminhamos pelo deserto, do profundo da nossa quarentena, quando colocamos o nosso coração na presença de Deus, nós também aprendemos a vencer as tentações da vida. Jesus, no deserto, enfrentou todo tipo de tentação, mas em nenhum momento Jesus pecou. E o que é que ele fez para ser vitorioso? Ele usou a palavra de Deus para vencer o diabo. Depois que ele venceu as tentações do deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. E é assim que acontece com todas as pessoas. É no deserto, no momento da nossa maior fragilidade, é que nós somos confrontados com a realidade do pecado. E aí nós temos uma escolha: ou sucumbir a ele, ou dedicar a nossa vida a Jesus, dedicar a nossa vida a Deus. Não há lugar para se esconder no deserto. Nós temos ali que admitir as nossas fraquezas a Deus e encontrar forças no Senhor para superar a tentação. E quando nós encontramos essa força em Deus,
nós saímos do deserto muito mais preparados para tudo que nossa vida tem pela frente. Muito bem, eu quero concluir desejando que a luz da palavra de Deus que passamos a meditar neste domingo, neste tempo, na presença do Senhor, a partir do exemplo do próprio Cristo, que o nosso período de quarentena não seja um tempo de martírio para ninguém, que ele se torne um tempo rico na presença do Senhor. Isso não é tapar o sol com a peneira, não é ignorar os fatos. É um tempo de deserto, sim. É um tempo de desafios, sim. Mas é um tempo de oportunidades. É um tempo de arrependimento. É um tempo de voltar o nosso coração ao Senhor. Coincidentemente ou não, estamos no período da Quaresma, os 40 dias que antecedem a comemoração da Páscoa, que historicamente para a igreja cristã é um tempo de reflexão, é um tempo onde todo ser humano é levado a examinar-se a si mesmo na presença do Senhor, e à luz da esperança em Cristo, viver plenamente a força da ressurreição que o leva adiante. Portanto, ainda que seja um tempo de deserto, seja esse um tempo de esperança, um tempo de renovação de propósitos, um tempo de profunda reflexão, um tempo de fazer sossegar a nossa alma e não de afligi-la, tempo de repensar o quanto somos dependentes de Deus e lançar por terra as tentações e o flagelo da autossuficiência humana. Temos muito a aprender nesse tempo. Tempo de descobrir o que é de fato essencial à vida. Tempo de voltar àquilo que é simples. Tempo de voltar àquilo que Deus tem nos dado a cada dia como algo suficiente para a vida. Tempo de fortalecimento. Tempo de ouvir a voz de Deus. Tempo de fazer calar os demônios. Tempo de preparo para um novo e glorioso momento na presença de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus esteja sobre o seu lar, conduzindo este momento aonde a nossa sociedade se encontra, de maneira pacífica, de modo sereno e equilibrado, a fim de que em tudo você reconheça o Senhor em teus caminhos, para que Ele endireite as tuas veredas. Amém.